o quanto mais cedo você entender isso, você vai melhorar. E isso eu falo e é uma pura realidade. Comece a produzir e não consumir. Eu já falei uma vez e eu repito: a vida de quem consome, a vida de quem produz é melhor do que de quem consome. Quando você é um consumidor, você não produz. E eu digo para você essa frase que mexeu muito comigo e mexe até hoje, porque é verdade. É só você tirar a vida de pessoas que usam droga. Os caras que vendem droga, os chefões do crime, eles não usam droga, porque eles sabem que isso vai matar, destruir o corpo deles. Mas eles produzem e vendem a droga para os consumidores comprarem a droga, deixarem eles ricos e os consumidores cada vez mais pobres. Então eu falo isso e começo a fazer uma reflexão muito interessante sobre o que eu tenho consumido. Sabe, às vezes a gente passa 24 horas do nosso dia consumindo nada, literalmente nada. Você às vezes passa consumindo conteúdos de influencers que não vão te levar a lugar nenhum, que não vão desenvolver a tua mentalidade, que não vão te ajudar em nada, que não agregam valor em nada na sua vida, mas você está consumindo. Eles estão produzindo e estão fazendo deles, eles não estão errados, eles estão fazendo deles, mas eles estão produzindo e cada vez mais eles estão ficando ricos, cada vez mais eles estão saudáveis, cada vez mais eles estão mais inteligentes e você cada vez mais burro. Desculpe a palavra, mas cada vez mais burro. Enquanto muitos influencers falam para você: olha, se aceite do jeito que você é. Se aceite gordinho, se aceite gordinho. Mas você olha pro corpo deles, sarado, sem nenhuma mácula. E aí eu lhe pergunto, por quê? Porque eles produzem e você consome. E aí você pergunta: poxa, mas a minha vida é um lixo por causa do governo, por causa disso, por causa daquilo. Não. É porque você ainda não virou a chave. Você ainda não entendeu que a vida de quem produz é melhor do que a vida de quem consome. Poxa, você é um cara que vive comendo besteira. Você é um cara que vive tomando Coca-Cola. Pois é. Não tô falando mal da Coca-Cola, mas você é um cara que vive tomando refrigerante. Pois é. Os produtores de refrigerante cada vez mais estão crescendo. E as pessoas, os consumidores de Coca-Cola, de refrigerante e etc, estão cada vez mais morrendo. Isso é uma coisa muito interessante. Os criadores de conteúdo adulto cada vez mais produzindo e ganhando dinheiro. E os consumidores desses conteúdos adultos cada vez mais infiéis às suas esposas. Cada vez mais traindo suas esposas. Cada vez mais destruindo famílias. Mas por quê? Porque você tem consumido burrices. Você tem consumido besteiras. E se ninguém nunca te falou a verdade, eu tô aqui para falar. Eu não tô aqui gravando vídeo na internet para as pessoas gostarem de mim. Pelo contrário. Eu tô aqui para falar a verdade. E se ninguém nunca te falou, eu tô aqui para te falar. Para de consumir e vai produzir. Isso é muito forte. Para de consumir conteúdo de lixo. Para de consumir Reels do Instagram. Para de consumir TikTok. Óbvio, se você quiser crescer, né? Se você quiser continuar sendo o mesmo, se você quiser continuar sendo a mesma pessoa que você é hoje e daqui 5 anos você se encontrar na mesma situação, tudo bem. Não produz nada. Fica só aí consumindo. Mas entenda, tua vida vai ser um completo fracasso.
enquanto você continuar consumindo coisas que não vão te fazer crescer. Então, pense nisso. Antes de você apertar num vídeo, antes de você consumir algo, comer algo, beber algo, pense, isso está me trazendo bem? Por exemplo, você aí que, sabe, vive tomando cerveja o dia todo. Todo final de semana você compra 7, 8 caixas de cerveja. Mas você consome. Cada vez mais os produtores de cerveja estão ganhando dinheiro à torta direita, estão milionários, multimilionários, bilionários. E os consumidores de cerveja estão com os fígados tudo estourado, com cirrose. E os donos do Epoclé tudo crescendo. Então para de ser besta, cara. Para de ser besta. Poxa, você que é viciado na pornografia, sabe? Os criadores de conteúdo pornográfico estão ricos e você cada vez mais vazio. Eles estão lá fazendo vídeos, criando conteúdos, destruindo pessoas, mas cada vez mais rico. E você que consome, cada vez mais vazio, cada vez mais triste, cada vez mais depressivo, porque você sabe que isso é errado. Então, eu penso isso e comecei a refletir. Eu parei de consumir mais. Eu agora produzo. Eu estou tentando produzir mais. Tentando ser mais produtivo. E você ser produtivo, tem N formas de você ser mais produtivo e menos consumidor. Produtivo que eu falo é você ler mais. É você conhecer a história do seu país. É você saber de economia. É você ficar atento com o dólar, o mundo em geral. Isso vai te fazer ser mais produtor do que consumidor. Porque quando as pessoas caem em golpes, porque não tem conhecimento. Ou seja, essas pessoas elas não consomem conhecimento. Essas pessoas não são produtivas. Então elas acabam caindo em golpe de gente que é produtiva. Só que tem gente que produz o bem, mas também tem gente que produz o mal. Por que você ainda cai nas bets? Porque você é um consumidor, você não é produtor. O tempo que você está gastando o teu dinheiro consumindo algo que você sabe que você está perdendo. Aí a bet te dá um pouquinho de grana ali, mas você sabe que você está perdendo. Mas o tempo que você está ali consumindo aquilo, você poderia estar produzindo conhecimento. E conhecimento ninguém tira de você. Então, se você produzisse conhecimento mais, se você produzisse mais, você não cairia nas bets. Você não gastaria teu salário todo nas bets. Na verdade, você nem apostaria nada. Mas por que você ainda aposta? Por que você vive apostando? Por que você vive tirando seus R$1.000, R$1.500, seu salário mínimo? Que às vezes é para, sabe, pagar um leite para sua filha. Que às vezes é para pagar uma fralda. Que às vezes é para colocar comida dentro da sua própria casa, ajudar a tua mãe. Mas você fica apostando no jogo do Brasil contra a França. Você fica apostando no Flamengo versus os Corinthians. Então, cara, presta atenção. O mundo, ele é esperto. E só sobrevive no mundo quem é esperto também. Se você não for esperto, você vai cair na cilada deles. E se você já não caiu, né? Então, para de consumir, para de consumir e produz mais. E você vai ver, quando você vira um homem mais produtivo, você começa a crescer. Você começa a crescer emocionalmente, espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Porque você vai estar cuidando do seu corpo, você vai começar a produzir saúde. Quando você começa a comer bem e parar de consumir besteira, você vai começar a produzir melhor. Você vai produzir saúde.
Quando você começa a trabalhar e não gastar teu dinheiro em bet, você vai começar a produzir riqueza, prosperidade. Quando você começa a parar de seguir páginas de fofoca, você vai começar a produzir mais atenção, mais discernimento, mais sabedoria, porque você não vai estar consumindo porcaria. Então, aprenda, observe o que você tem consumido. Será que você tem sido produtor ou consumidor?